pessoal, tudo bem? Eu tô passando hoje aqui, após ter tido uma longa conversa com a doutora Daniela Bordini. Hoje ela é chefe lá do autismo da Unifesp e ela é responsável hoje por cuidar do Gael, que todo mundo que já me assiste aqui sabe que ele foi diagnosticado no começo do ano no espectro autista. E hoje nessa conversa com ela foi uma grande oportunidade para mim de tirar muitas dúvidas sobre o tema, porque como a gente vai lendo, a gente vai estudando e a gente vai vendo que é uma quantidade de informações e cada linha diz uma coisa e realmente a gente precisa se apegar a uma, estudar e entender e tirar dúvidas. E aí, como sempre, o que eu falo aqui para vocês, que eu sinto como um dever eu poder compartilhar isso com as pessoas que passam pelo que eu passo, ou se você não passa, se você só acompanha porque você quer adquirir conhecimento, enfim. Antes de eu começar a falar da minha conversa com a doutora Daniela, eu queria falar para vocês sobre esse livro aqui, que se chama Longe da Árvore. Guardem o nome dele, porque esse livro, para quem trabalha com diversidade, que quer entender esse cenário atual do diferente, que muita gente ainda vê como complicado, como atípico, mas o diferente de ser diferente. Foi um longo estudo, então tem vários capítulos sobre síndrome de Down, sobre homossexualismo e, claro, sobre o autismo. E teve uma frase no livro que me marcou muito, que foi de um cara que ganhou um prêmio Nobel, não vou me lembrar o nome dele agora, que ele diz o seguinte: o dia que nós compreendermos o autismo, nós compreenderemos o cérebro humano. Tamanha é, gente, isso aqui, ó, o símbolo aqui, ó, do autismo, a complexidade da mente de quem tá no espectro. Mas a ciência tem evoluído muito, então a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, compartilhar com vocês, que eu falei com a doutora Daniela, foi sobre o aumento da prevalência do autismo. Então vejam que vocês vão ver aí um slide que eu já vou colocar para você, que mostra uma curva de como é que foi o aumento de 2004 a 2018. Então vocês vejam que em 2004 a gente estava falando de 166 crianças para uma ter autismo. E em 2018, que foi a última vez que foi feito esse estudo, a gente está falando de 59 crianças, uma já tem autismo. E a pergunta é: o que aconteceu? Então dá uma olhada nesse número aí, nesse gráfico, nesse slide para vocês verem. A gente fica pensando, mas o que será que aconteceu? E os epidemiologistas, o que eles falam, a grande maioria, é que os diagnósticos começaram a aparecer. Hoje a gente fala em intervenção precoce, então a gente pode tentar entender que muita gente que lá atrás não era tida como autista, hoje que hoje a gente já entende que estar dentro do espectro não é só aquela criança que não fala, que se bate e que não se comunica. A gente já sabe que o espectro não é isso. Eu vou falar um pouco mais pra frente, tá? Segunda coisa que eu queria falar pra vocês. Muita gente me pergunta a questão do que é o autismo. O que é uma síndrome? O que eu entendo de tudo isso que eu venho estudando, de todos os médicos que eu passei, do ELS. Eu hoje entendo e digo que o autismo é uma condição. E o que eu quero dizer com ser uma condição? Que a questão bem a dor do autista, eu vou falar também disso mais pra frente, é o comportamento. Mas esse comportamento vem, gente, por uma alteração mesmo de funcionamento cerebral. Então tem algo aqui dentro que não funciona, como por exemplo o meu ou o seu que tá me assistindo. Quem tem autismo tem essa alteração. E essa alteração, o que a neurociência vem dizendo, os médicos vêm estudando, que o maior comprometimento, desse funcionamento cerebral se dá na área de cognição social. E aí, para vocês entenderem o que é a cognição social, eu vou colocar esse próximo slide para vocês entenderem o que é isso. Bom, gente, desse slide de cognição social, o que fica? A cognição social, para mim, é muito a questão da empatia. É a questão da gente perceber o que o outro precisa, Então, quando ele fala de reconhecer a expressão facial, isso é empatia. De respeitar as regras sociais. O que é isso, As regras sociais, às vezes, ele desmentir alguém na frente do outro, Então, tem algumas regras que, para eles, essas regras não faz tanto sentido.
Então, gente, a cognição social é a grande dor do autismo, né? Coisas que para nós parece ser muito simples, iniciar um diálogo, sentar numa mesa que você não conhece ninguém, são coisas que para eles, com essa alteração, né, de cognição social, é uma grande dor. Eu coloquei agora para vocês também uma coisa assim que me pergunta quais são os critérios pra gente dizer que uma pessoa tá dentro do espectro. Então tem alguns critérios, tá? Mas eu coloquei aí para vocês, nesse próximo slide que você vai ver, alguns critérios de comunicação social e de comportamento repetitivo. Dá uma olhada aí nesse slide. Gente, então o que fica disso, né? Desse slide que a gente viu aí. Esses slides são da própria da doutora Daniela Bordini, tá bom? A grande comprometimento mesmo da comunicação, isso é uma grande dor. E a questão mesmo do comportamento repetitivo, que é de onde a gente traz da rigidez, de querer fazer a coisa sempre do mesmo jeito. Então, por exemplo, se eu deixar o Gael, ele só quer fazer, na hora que ele vai fazer cocô, por exemplo, ele só quer fazer atrás da cama, num espaço que não pode ter mais nada, porque senão ele não faz. Isso é um dos comportamentos rígidos que quem tá no espectro passa a ter. Se você colocar um caminhãozinho ali, pronto. Pra ele não serve mais, ele começa a ficar nervoso. Então é pra gente entender que tá muito no comportamento, que não é doença, tá bom, gente? É uma condição. Vou falar de novo isso. E aí, pra finalizar, o que eu queria dizer que por conta dessa inabilidade social, eles acabam desenvolvendo outras habilidades possíveis que eu gostaria que vocês conhecessem, né? Pra gente poder também se alegrar com tudo isso que tá acontecendo na nossa vida, pra quem passa pelo que eu passo, né? Pra quem tá muito triste ainda com o diagnóstico, que a gente consegue administrar tudo isso, gente, muito bem. E olha aí nesse próximo slide as habilidades que eles podem desenvolver, que legal e que bacana que é. Viram, gente? Quanta coisa, né? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender de fato o que é o autismo. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo, me pergunta, que eu vou ter o maior prazer em interagir com você. Se estiver dentro do que eu sei, eu com certeza te respondo com o maior carinho. Tchau, tchau.